A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. E nosso convidado especial sempre, nosso Jesus, ele nos dá tema em revelação da sua poderosa palavra. Então já vem comigo, tendo o Senhor já nos entregou. Compartilha, se inscreve, deixa o seu like, deixe os seus comentários. E a palavra que o Senhor nos entregou é referente à temperatura ideal para servirmos a Deus. É muito importante, né? E se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, eu quero estar lendo o versículo 15 e 16. Diz assim: Eu sei as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor fala aqui, essa é uma das passagens que ele refere às cartas às 7 igrejas. E ele refere aqui uma igreja das 7 cartas. Uma igreja que está no nosso meio hoje. Mas ele fala de 3 temperaturas. Uma, ele rejeita. Porque não és frio e nem quente. Quer dizer, o Senhor tem uma temperatura quente, morno e frio. Por que ele rejeita aquele que é morno? Vamos entender. Porque o frio é aquele que não tem a comunhão ainda com Cristo. É a pessoa que não experimentou do fogo do Espírito Santo. Aquele que ainda não conhece, aquele que ainda não experimentou de forma palpável a vida com Deus, aquele que ainda não entregou o teu caminho, aquele que ainda não teve experiências, conhece o Jesus só de ouvir falar, mas não teve experiências palpáveis que faz com que ele venha aumentar a tua fé, evoluir na tua caminhada, em conhecer cada dia mais, como se diz aqui, o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quer dizer, conheçamos, não. Aquele que é frio, ele não conhece, não tem como ele buscar conhecimento, porque ele simplesmente não teve experiências ainda, experiências que o levasse a esse tal conhecimento, a desejar que se prolongue esse conhecimento. Então ele é uma pessoa fria, distante de Deus, ainda não teve esse contato de intensidade com Deus. Então ele é considerado frio, mas Deus não rejeita ele, porque ele ainda pode ter experiências com Deus, ele pode ainda ser uma pessoa quente, uma pessoa que vai ser ali impactada por Deus quando ele prosseguir em conhecer a Deus ou querer conhecer a Deus, porque todos nós começamos a conhecer a Deus de uma forma que, como se diz aqui nas cartas aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, o ouvir é pela palavra. Então tudo isso eu preciso conhecer a palavra para que meu entendimento venha mudar e eu saia do estágio frio e passe para um estágio quente, a qual agrada o coração de Deus. Porque eu preciso estar ativo na minha vida com a vontade de Deus. Isso chama fogo do Espírito, dependente do Espírito. Eu não posso esquecer que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e pode todas as coisas. Ele é a autoridade, ele é o Deus que faz, é o Deus que muda, é o Deus que é médico dos médicos, Senhor do Senhor. Então o Senhor ele está acima de todas as coisas. E minha dependência do Senhor é totalmente em todas as áreas da minha vida. Eu entrego tudo na mão do Senhor. Assim como 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então quer dizer, o Senhor, até mesmo no nosso momento de ansiedade, até no nosso momento de angústia, de tristeza, o Senhor cuida de nós. Por quê? Porque a nossa confiança é totalmente nele. Eu confio na presença do Espírito Santo que me aquece em momentos de luta, me aquece em momentos de tristeza, me aquece em momentos de provação, porque nós estamos ali sempre em evolução, conhecendo cada dia mais quem é o nosso Deus. Então isso nos faz bem. Só que aqui ele fala das cartas da igreja de Laodiceia justamente sobre isso. Porque Laodiceia é uma igreja rica, uma igreja que se apoiou na sua riqueza, porque
Laodiceia era um lugar onde eles tinham muito ouro, tinha muita lã, então eles se apoiavam na medicina, né? Era um povo que fazia muito para a medicina, então eles se apoiaram na sua riqueza e abandonaram a presença de Deus, se esfriaram, deixaram cair, né? Ali naquele momento de instabilidade, a qual a pessoa já não sentia mais o fogo, o calor do Espírito Santo. Eles se apoiaram em tudo aquilo que eles tinham, né? Quando eles sofreram ali aquele terremoto no ano 60 depois de Cristo, Roma quis ajudá-los, quis ali, né, fazer com que eles viessem ajudar na reconstrução, e eles não quiseram a ajuda de Roma, pelo contrário, eles decidiram fazer sozinhos, porque eles se tornaram auto-independentes. Então isso, eles passaram a ser pessoas egoístas, né? Pessoas que se fecharam para o seu mundo e não dependiam de Deus. Essa é a carta a Laodiceia. Por isso eles se tornaram uma igreja morna, uma igreja que se apoiava na sua prosperidade, se apoiava na sua riqueza. E o apóstolo João, ele fala algo interessante para essa igreja, versículo 17. Versículo 17 diz assim: como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Isso aqui é a referência, né, que ele fala, porque a igreja se intitulava uma igreja rica, poderosa, dependente de si própria. Mas o apóstolo João, ele fala, direcionando aquela igreja: és um desgraçado, pobre, cego e nu. Quer dizer, porque eles não tinham como ter a graça de Deus, né? Eles perderam essa graça de Deus. Por mais que eles tinham ali a lã para os cobrir, mas a verdadeira roupa é a roupa celestial, aquela que é mais branca que a pura lã, e somente Jesus podia dar para eles. Eles esqueceram disso, né? Por mais que eles eram ricos, a maior riqueza era depender de Deus, era chegar naquele grande dia para receber a coroa da vida. Então Deus estava alertando para eles, estava apoiando na riqueza humana que iam perecer. Então eles eram pobres, cegos, né? Porque cegos, por mais que eles estavam ali, eles não conseguiam ver a graça de Deus, o amor de Deus por eles. Então eles se apoiavam na sua própria riqueza, naquilo que eles tinham. Aqui no capítulo 1 de Filipenses, aqui: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até a volta de Cristo. Então, quer dizer, o Senhor, ele começa uma obra em nossa vida e ele vai nos aperfeiçoando para que nós venhamos cada dia depender mais dele. E aqui eles perderam também esse aperfeiçoamento, eles deixaram de ser aperfeiçoados e se apoiaram em si mesmos, né? Enriqueceram. Quantas igrejas hoje que têm se enriquecido esquecem, né, do poder de Deus, estão mornas? Você não sente mais a presença de Deus, o vazio, somente apoiado em riquezas, em tesouros dessa terra. E a presença do Senhor está bem longe, né? Infelizmente tem muitas igrejas assim, como a igreja de Laodiceia, né, que estão apoiados nos seus próprios tesouros, mas estão longe de Deus. Então isso é muito triste mesmo. Então vamos nos aperfeiçoar. Não venha deixar que sua vida caia nesse ser morno, né? Porque Deus, ele vomita, ele não aprova ser morno. O que o Senhor quer é que nós sejamos quentes, fervorosos no Espírito, dependentes dele, mesmo diante das adversidades, das circunstâncias contrárias, dos problemas, das enfermidades. Nós sabemos que Deus, ele está no controle de tudo. O Senhor não perde o controle. E ele quer sempre nos mostrar que ele está no controle, para que o nome dele venha a ser glorificado, porque toda honra e toda glória pertence a Deus. O Senhor quer ser glorificado nessa enfermidade, o Senhor quer ser glorificado nessa luta, nessa provação, nessa porta que se fechou, nesse problema que se instaurou. Ele quer ser glorificado. Então, quando eu entrego, né, toda essa minha ansiedade a ele, confio nele, a certeza é que eu vou vencer no Senhor. E eu não vou estar apoiado nas minhas forças, eu não vou estar apoiado naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Vou estar apoiado naquilo que é verdade, que é a palavra do Senhor. Essa é a verdade. Então fica com essa palavra. Deus abençoe. Compartilha, se inscreve, deixa o seu like e nos ajude. Onde eu tenho certeza que essa palavra chegará a outras pessoas que vão entender que nós estamos vivendo um momento de estarmos
quentes na presença de Deus. Não deixa a tua vida ficar morna. Não deixa a tua vida se apoiar naquilo que não é vontade de Deus. Amém? Deus abençoe.